Você já foi rejeitado alguma vez na sua vida? Ou você tem tanto medo da rejeição que prefere nunca nem tentar, nunca nem arriscar, porque você acha que nunca sobreviveria desse golpe que as pessoas te deram? Bom, se você já pensou assim ou tem medo da rejeição ou já foi rejeitado e ficou muito abalado, esse vídeo do canal Vozes do Pensar é para você. Hoje vamos reagir, debater e comentar sobre o vídeo. Se você tem medo de ser rejeitado, assista isso agora. Vídeo interessantíssimo que eu achei aqui do canal Vozes do Pensar, que é muito bacana da gente debater aqui, beleza? Você está no canal em busca desse significado, deixe o seu like e vamos reagir e debater sobre esse vídeo maravilhoso, que é um tema que quase todos nós temos medo. E olha lá, eu acho que todos nós temos esse medo, mas vamos entender o porquê. Você não tem medo de rejeição. Você tem medo de descobrir quem você é sem o amor dos outros. Olha, começou forte, hein? E aí você, quem você é sem o amor dos outros? Olha isso, hein? Eu não diria nem sem o amor dos outros, eu diria sem a aprovação dos outros. Porque amar hoje em dia tá complicado, né? É estranho admitir isso em voz alta, eu sei. Mas em algum canto silencioso da sua cabeça, essa frase te persegue, como uma notificação que nunca foi aberta. Um incômodo antigo, quase infantil, que nunca teve coragem de virar verdade. E agora respira fundo, porque a partir daqui eu vou falar com você como ninguém nunca falou. Sem floreiro, sem manual de autoajuda. Só a verdade nua, crua e humana. Como se fosse dois amigos conversando na madrugada, sentados na calçada, com o vento frio batendo no rosto e aquele silêncio que pesa mais que qualquer palavra. Porque eu sei que o medo de rejeição não nasce em adulto. Ele cresce junto com você. Ele morde quando você erra, ele sussurra quando você tenta. Ele carrega todas as memórias de quando você se sentiu pequeno demais, invisível demais, insuficiente demais. E é por isso que você prende a respiração antes de enviar uma mensagem. É por isso que você ensaia conversas inteiras antes de falar. É por isso que você se diminui de propósito, como quem tenta caber no mundo de alguém para não correr risco de ser descartado. Se diminuir de propósito para caber no mundo de alguém, para não correr o risco de ser descartado. Quantos de vocês fingiram gostar das coisas que os amigos gostam, só para se sentir parte do grupo e não ser descartado? Quantos de vocês já fizeram coisas pelos outros, só para não se sentir excluído, né? Mesmo que vocês não quisessem fazer? Gostos e coisas parecidas. Todo mundo quando é adolescente passa por períodos assim. Acho que você já deve ter passado, né? Só para fazer parte do grupo. Ai, ai, é uma merda, mas que bom que a gente cresce e amadurece, né? Bom, alguns não, mas continuemos. A rejeição te assusta porque ela te devolve para o espelho. E o espelho devolve a pergunta que você tenta evitar desde sempre. Por que eu não fui escolhido? Só que aqui entra a primeira verdade que ninguém te disse. Uma daquelas que poderiam ser ensinadas na escola, mas continuam sendo escondidas como se fossem segredo de família. Ninguém te rejeita realmente. As pessoas só confirmam o que elas são, não o que você vale. E esse é o primeiro golpe que o medo... As pessoas só confirmam o que elas são, não o que você vale. Isso é importantíssimo, tá? Se você é rejeitado por alguém, você vai ser rejeitado na sua vida, todo mundo é. É impossível você passar pela vida sem passar pela rejeição. Saiba que quando isso acontecer, o problema não está em você, o problema está naquela pessoa que fez isso. O problema está dela, a decisão foi dela, não tem nada a ver contigo. Porque enquanto pessoas te rejeitam, outras te aceitam e te abraçam. O mundo é esse paralelo entre rejeição e aceitação. Mas você tem que entender que você é você. Tem pessoas que vão te aceitar e pessoas que vão te rejeitar. E você tem que continuar sendo você, entendeu? Pessoas vão te adorar pelo que você é e vão te odiar também pelo que você é. Entenda que o problema não está em ti, está no outro, tá bom? não quer que você descubra. Porque quando você entende isso, quando você realmente engole essa ideia com a mesma força com que engole o choro quando algo dói, você percebe que está analisando a vida pela lente errada, como quem tenta enxergar o mundo por um vidro embaçado. Você acha que o não que deram para você significa que há algo quebrado, mas às vezes o não só diz que aquela porta não tinha o tamanho exato para o seu passo. E se você prestar atenção, você sempre soube disso, mas nunca teve coragem de admitir. Porque admitir significa crescer, e crescer dói, como dizia Nietzsche, não porque o mundo punha os fortes, mas porque quem desperta incomoda até a si mesmo. A rejeição que você teme é só o reflexo do valor que você duvida. Isso, é só o reflexo do valor que você duvida. Se você acha que não tem valor, qualquer pessoa vai te rejeitar.
Qualquer pessoa. Mas se você coloca seu valor lá em cima, rejeição nenhuma te abala. Porque, como eu disse no início do vídeo, você vai sempre... é impossível você passar pela vida sem ser rejeitado um dia ou outro. O que você não pode esquecer é do seu valor, tá bom? Então deixa eu te colocar numa cena, dessas que você já viveu 1000 vezes. Você tá no banho, a água quente batendo no rosto, escorrendo pelos ombros, e de repente sua mente começa a viajar. Você lembra de alguém que te deixou no vácuo, alguém que não respondeu, alguém que te tratou como opção enquanto para você essa pessoa era quase um destino. E aí você cria diálogos imaginários, respostas que nunca foram ditas, justificativas que nunca vieram, e a água vai caindo enquanto você ensaia histórias que só existem na sua cabeça. Acontece que naquele momento, naquele azulejo frio, você não tá com raiva da pessoa. Você tá com medo da sensação que ela te deixou. Você tá lutando contra a sombra do abandono que você carrega desde muito antes dela. E esse é o ponto. A rejeição aperta feridas antigas e você acha que a dor vem da pessoa. Mas a dor vem de dentro, guardada, engavetada, esperando qualquer movimento para acordar. E é por isso que dói demais. É por isso que você se ajoelha mentalmente para gente que não deveria nem ter acesso à sua energia. É por isso que você aceita pouco, aceita restos, aceita metades. Porque a sua maior prioridade nunca foi ser feliz. Sempre foi não ser rejeitado. Tá vendo, ó? Tá vendo? Pelo medo de não ser rejeitado, você acaba anulando a sua felicidade, deixando de ser quem você é, de fazer as coisas que você gosta para fazer o que os outros gostam, para se unir ao que as outras pessoas estão fazendo só para se sentir parte do grupo. E aí você acaba ficando infeliz e diminuindo o seu valor como pessoa. Tá vendo? O que é que você escolhe? Ser aceito ou ser feliz? Ser aceito ou ser completo e viver em paz? Ser aceito ou fazer o que você gosta, o que você ama, o que você escolheu fazer ou querer ou dizer na sua vida? Pare para pensar sobre isso, tá? Porque tem muita gente sacrificando sua liberdade para se sentir aceito pelos outros, para não se sentir rejeitado. Lembre-se do seu valor, tá? Toda vez que você se sentir rejeitado, lembre-se do seu valor. Muito importante a mensagem que o vídeo passou aqui. Só que isso tem um preço. E vou te falar sem anestesia, porque alguém precisa falar. Quando você tem medo de ser rejeitado, você rejeita a si mesmo primeiro. Você se corta antes que alguém te corte. Você abaixa a cabeça antes de descobrir se era necessário. Tá vendo? Você acaba diminuindo seu próprio valor toda vez que você tem medo disso. Você cala a própria voz porque acredita que ela não vai ecoar em lugar algum. Você vira espectador da própria vida, esperando aprovação para existir. É por isso que esse vídeo existe. Porque você precisa acordar isso agora, não daqui a 5 anos. Não quando doer mais. Não quando você estiver tão acostumado a ser menos que vai até esquecer que nasceu para ser inteiro. A maior prisão não é estar sozinho, é depender dos outros para se sentir inteiro. É isso aí. E se você realmente entender isso, tudo começa a mudar. Porque o medo de rejeição se alimenta exatamente dessa dependência emocional que você criou sem perceber. Como quem constrói uma casa em terreno alugado e depois estranha quando pedem para desocupar. Você não pode fincar raízes no chão de alguém e chamar isso de segurança. Isso. A verdadeira segurança nasce quando você descobre que consegue ficar de pé mesmo quando ninguém está segurando sua mão. E não se engane, não é egoísmo, não é frieza, não é desapego falso, é maturidade emocional. É o momento em que você olha para dentro e finalmente diz: eu mereço ficar comigo. E essa frase, apesar de simples, muda a geografia da sua alma. Porque cada vez que você se escolhe, a rejeição dos outros perde importância, perde tamanho, perde impacto. Ela se torna um vento que passa, não um furacão que destrói. A verdade é que você passou tempo demais tentando ser preferido por pessoas que mal sabiam reconhecer o próprio valor. Você se esqueceu que o seu mundo não deveria girar em torno de validações externas. O que você sente por si mesmo é a única coisa que realmente sustenta seus passos quando o resto falha. E no fundo você sabe disso. Sabe porque já viveu momentos onde ninguém te aplaudiu e mesmo assim você continuou. O medo de ser rejeitado desaparece quando você percebe que o mundo não precisa te aceitar para que você exista. Isso é o que eu sempre falo para algumas pessoas que têm esse medo da rejeição. Entenda uma coisa, o mundo não te deve nada. O mundo não te deve nada. É você
que deve ao mundo, entendeu? É você que tem que entregar valor ao mundo. O mundo não está te devendo nada, o mundo vai te rejeitar mesmo, entendeu? O mundo vai te rejeitar, eu sinto muito dizer isso. Você que tem que se valorizar, você que tem que entregar ao mundo valor, entendeu? E como é que você faz isso? Primeira coisa, não tendo medo da rejeição. Segunda coisa, se aceitando, se entendendo, se conhecendo, sabendo quem você é, sabendo do seu valor, entendeu? E se você sabe do seu valor, você sabe do que você merece. Então, corre atrás, cara, tá? Não dependa de ninguém. Como o próprio vídeo falou, não coloque sua felicidade no terreno alheio, à disposição das outras pessoas. Tem que estar à sua disposição, beleza? Excelente o vídeo, tá muito bom. Se você concorda, deixa o like aí, tá? Sente o peso dessa frase. Porque o problema nunca foi a opinião dos outros, foi o pedestal onde você colocou essas opiniões. Você deu um poder enorme para pessoas que não tinham profundidade emocional nem para lidar com a própria vida, muito menos com a sua. E quando você dá esse poder para alguém, você deixa de viver sua história para viver a expectativa dos outros. Não há identidade que sobreviva a isso. É por isso que, quando alguém te rejeita, dói mais do que deveria. Não é porque você perdeu essa pessoa, é porque você acreditou que estava perdendo acesso a um pedaço da sua identidade, como se o valor que você sente dependesse da permanência do outro. Mas a verdade é mais simples e muito mais libertadora. Ninguém que vai embora leva você junto. Eles levam apenas o que projetaram, nunca o que você realmente é. A partir do momento em que você entende isso, o jogo muda. Cada pessoa que te conhece, ela não te conhece verdadeiramente. Ela conhece uma projeção que ela mesma faz de você, uma leitura que ela mesma faz de você. Ela te enxerga pelas lentes dela. Tanto é que várias pessoas te enxergam por lentes diferentes, entendeu? Que não tem nada a ver contigo. Você é uma pessoa individual, você tem seus defeitos e suas virtudes. Mas aquelas pessoas vão te enxergar cada um de uma forma diferente. Por isso que você tem que se valorizar e não depender da opinião do que essas pessoas têm. Porque cada um vai te chegar de uma forma diferente. Então dane-se, entendeu? É você que tem que se enxergar como você mesmo. O que vale é como você se enxerga. É isso que você tem que valorizar e não como os outros te enxergam. Porque se você for tentar focar no que os outros te enxergam, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer. É impossível agradar todo mundo. Você tem que se agradar. Sacou? Sacou? Conceito básico, né? Mas muita gente não faz isso. Infelizmente. A rejeição deixa de ser uma sentença e começa a ser um direcionamento. Você para de implorar por presença e começa a aceitar a ausência como um movimento natural da vida. E o mais bonito, você começa a perceber que cada pessoa que sai abre espaço para algo mais verdadeiro, mais profundo, mais alinhado com quem você está se tornando agora. Então respira, porque o medo que você sente não é um inimigo, é um sinal. Ele está te avisando que existe uma versão sua que já não cabe mais na sua pele antiga. Uma versão que quer nascer, mas precisa que você solte essa ideia absurda de que precisa ser escolhido para ser valioso. A rejeição não define você. O que te define é quem você decide ser depois dela. Exatamente. Quem você decide ser depois da rejeição. Essa ideia absurda. Você tem que lembrar disso, tá? Como eu expliquei, a vida não é o que aconteceu contigo. A vida é o que você faz com as coisas que aconteceram contigo. São as suas escolhas depois das merdas terem acontecido na sua vida. Ou seja, tudo passa pela sua escolha. Eu fiz um vídeo hoje falando exatamente sobre isso, fazendo uma análise sobre o vídeo do Walter White, do Breaking Bad, um canal excelente que fala exatamente sobre escolhas, sobre consciência, e todos nós temos escolhas. Todos nós, independente das suas origens, independente das merdas que te aconteceram, independente se você nasceu numa condição extremamente boa e privilegiada ou numa condição horrível e desprivilegiada. Todos nós temos a escolha e a gente passa por isso. Quer saber como? Quer aprofundar mais nesse conceito? Então, clica num dos dois vídeos aqui do lado que você vai entender. Aliás, clica no vídeo aqui do Walter White, que você vai entender essa questão das escolhas. E se você gostou do nosso conteúdo, das análises, do nosso debate, o debate continua aqui embaixo nos comentários. Deixe seu comentário, deixe o seu like e clica aqui no vídeo que a gente se vê daqui a alguns segundos. Valeu!